Bom dia, graça e paz, tudo bem? Que a graça do Senhor esteja no seu coração, que Ele transborde. Nós estamos aqui para mais um devocional, trazendo uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que assim como o Senhor ministrou a minha vida através desse devocional, porque essa palavra ela veio para mim, esse é o meu devocional que eu estou compartilhando com você. Porque assim como ela foi algo que me destravou, eu tenho certeza que também vai destravar o teu coração. Amém? Então, abre o teu coração. Se você quiser compartilhar essa live com alguém, você tem toda a liberdade. Amém? Mas, vamos lá. A palavra que Deus me deu hoje de manhã foi: ajuste a sua visão. Ajusta a sua visão. Há uns dias atrás, eu tive um sonho bem doido, né? Mas, assim, eu vou contar algumas partes, né? Eu sonhei que eu precisava seguir uma águia. Eu vi a águia no céu e todo o propósito desse sonho era eu seguir a águia. E a única coisa que eu pensava, assim, a águia, ela representa a visão, né? E aí, hoje de manhã, eu falei, quando eu me dispus a obedecer ao Senhor nesse propósito, eu falei: Senhor, a palavra é o Senhor, eu dependo de Ti, eu não tenho nada a oferecer. E aí o Senhor começou a falar comigo: filha, ajusta a sua visão. Porque a maneira que você se vê é a maneira que você vai se comportar. Porque para onde você está olhando é para onde você vai chegar. Não é? Quando a gente está dirigindo o carro, quando a gente está numa estrada, você sabe para onde você está indo. Então, você vai estar olhando para o foco que você vai chegar. E a nossa visão espiritual, ela também é assim. Para onde eu olho, para onde eu estou seguindo, é aonde eu vou chegar. Se a minha visão, ela for uma visão limitada, ela for uma visão turva, eu não vou chegar ao destino que Deus tem para minha vida. Eu não vou chegar ao meu propósito. Só que, olha, Deus tem um propósito para mim e para você. Quando Ele nos formou, quando Ele determinou que a gente viria, Ele já tinha um destino para mim, Ele já tinha um destino para você. E talvez aquilo que Deus tem preparado é totalmente fora da nossa realidade. Eu não sei se você é assim, mas tem sonhos dentro de mim, tem projetos dentro de mim que não condiz com a minha realidade. Eu falei: Deus, como? Eu fico imaginando José. Eu acredito que José tinha algo muito forte dentro dele, mas que não condizia com a realidade dele. Ele falava: Senhor, mas eu estou aqui sendo escravo, eu estou aqui na prisão. Você entende isso? Porque o sonho de Deus, o propósito de Deus não está limitado à nossa circunstância. Aquilo que Deus tem para nós não está preso, só que eu preciso estar alinhado com essa. Eu preciso ter uma visão ajustada com o propósito de Deus, não com a minha realidade. Eu preciso ter a minha visão ajustada com aquilo que Deus falou que vai fazer, porque eu sei que tem promessas na sua vida. Eu sei que tem palavras proféticas que já foi liberada uma vez e que ela está aí dentro de você, mas que você olha ao redor e fala: Senhor, eu não me vejo nesse lugar que o Senhor falou que eu vou estar. Eu não me vejo aonde o Senhor tem algo falando, Deus tem algo falando no seu coração que você fala assim: mas eu não me vejo aí. Só que Deus te fez exatamente para esse lugar. E você precisa estar com a sua visão ajustada para esse propósito. Porque se você não olhar para esse propósito, você vai olhar para a sua limitação. E se você olhar para a sua limitação, você não vai fluir. Você não vai viver. Você vai paralisar. E Deus me fez lembrar de uma palavra que ela fala muito sobre isso. Está em Números, capítulo 13. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas fala exatamente dos espias. Quando Deus falou para Moisés, Josué, falou assim: olha, eu tenho uma promessa, a terra que eu estou levando vocês é uma terra que emana leite e mel. Ela é uma terra boa,
Ela é uma terra que ela dá frutos, é uma promessa, ela é de vocês. Eu estou entregando a vocês e vocês vão entrar nessa terra. Vocês vão sair desse lugar de escravidão do Egito, vocês vão sair desse deserto e vocês vão entrar nessa terra porque nesse lugar eu vou te abençoar. E finalmente, eles, depois de passar por todo aquele processo que vocês já sabem, né? Até sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, passar aquele processo todo no deserto, eles chegaram às portas dessa cidade, dessa terra. E Moisés falou assim: eu vou levantar espias. Lá no capítulo 13 fala assim: então Moisés separou um príncipe de cada tribo, um representante de cada tribo, e mandou eles espiar a terra. Mandou eles dar uma averiguada sobre como que é a terra mesmo, se ela é boa mesmo, ver como que tá os inimigos que tá lá, qual é a estratégia que eles teriam que ter, porque eles iam entrar, era a promessa de Deus. Porque aquilo que é para sua vida, entenda algo. Deus tem promessas para sua vida, Deus tem promessas para minha vida, mas nós precisamos de postura para acessar. Amém? Nós precisamos acessá-las. Essas promessas nos pertencem, mas a gente precisa acessar. E quando Moisés mandou os espias lá, esses espias, eles não estavam alinhados com o propósito. Ele mandou 12 espias, só que 10 espias ali não estavam com o coração alinhados. Eles não tinham uma identidade, eles não sabiam nem quem era. E quando eles voltam trazendo o relato, eu vou ler só aqui, a partir do 25, mas eu te aconselho a você dar continuidade a essa leitura, que ele fala assim, ó: passou 40 dias e os espias voltaram. Quando eles voltaram, disseram a Moisés e a toda a comunidade, e relataram a Moisés o seguinte: nós fomos à terra que o Senhor nos enviou, e nela verdadeiramente ela mana leite e mel. Esse é o seu fruto. Eles trouxeram fruto que era necessário 2 pessoas carregar. Mas o povo que habita nessa terra também é poderoso. E as cidades são fortificadas e também muito grandes. Também nós vimos ali filhos de Enaque, que eram gigantes. Os amalequistas que habitam a terra do Neguebe. Também estavam lá os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na parte das montanhas, os cananeus que habitam junto ao mar ao longo do Jordão. Aquilo foi algo que foi atemorizando o coração das pessoas. E Caleb, que era um dos espias, junto com Josué, estava lá também. E eles começaram a falar: fiquem quietos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Você está deixando o povo assustado. Em vez de você falar que a terra é boa, que os frutos é bom, você só está falando dos inimigos. Você está engrandecendo os seus inimigos. E aí, Caleb fez calar o povo e começou a animar. E falou assim, ó: vamos lá subir e vamos tomar a nossa herança. Porque nós vamos prevalecer contra esses homens. Mas os homens que foram juntos começaram a falar: mas nós não podemos atacar porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel começou a só dar um relatório negativo da terra. E a terra pelo qual nós vamos espiar é uma terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E também vimos ali os descendentes de Enaque, que são da raça de gigantes. E nós parecíamos aos nossos olhos como gafanhoto diante deles. E aí eu fiquei observando. Nessa história, nós vimos aqui que Deus mandou eles espiarem a terra. Só que 10 homens ali estavam com uma visão totalmente fora daquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles se viam como gafanhotos. A visão deles estava tão limitada na circunstância, na limitação dele, que eles pensavam sobre si mesmos, que eram como gafanhotos. Eles não estavam olhando para a promessa, os olhos dele não se fixaram naquilo que Deus estava falando, mas os olhos deles se fixaram nos inimigos, se fixaram na dificuldade. E a maneira como a gente se vê
Diante da circunstância, ela vai definir a nossa postura. Se diante de uma circunstância eu já me ver derrotada, pode ter certeza que eu não vou vencer. Se diante da circunstância eu já me ver rejeitada, pode ter certeza, eu não vou me encaixar. Porque a nossa visão, ela vai definir a nossa postura. A nossa postura, ela vai definir o nosso destino. Você entende isso? Lá em Provérbios 23, no versículo 7, diz assim, ó, assim como o homem imaginou na sua alma, assim ele é. Então, como que a gente se vê? Como que está a nossa postura? Como está a nossa visão? Porque assim como eu me vejo, assim é você. Se eu me ver como uma coitada, se eu me ver como alguém derrotada, se eu me ver como alguém que nunca nada dá certo, pode ter certeza que nada vai dar certo. O nosso inimigo, os inimigos que estão dentro de nós, como minha amiga falou, os maiores inimigos estão dentro de nós, estão na nossa mente, estão dentro da nossa alma, como diz aqui nesse texto. Ele vai sempre querer prevalecer nas promessas que Deus tem para nós. Engraçado que Deus nunca nos vê assim. Você vai ver lá em Juízes, capítulo 9, eu acho, que o anjo vai se encontrar com Gideão, malhando trigo, se escondendo dos inimigos. O anjo chega assim, eita homem valente, Deus é contigo. Ele fala assim, eu sou o menor da minha casa. Eu sou da família mais pobre, da menor tribo. Olha a visão que ele tinha, mas o céu sempre vai olhar para nós e vai trazer para fora aquilo que é a visão de Deus. Talvez você está aí dentro da sua casa pensando sobre si exatamente como esses 10 espias. Somos gafanhotos, esses inimigos são muito maiores do que eu, mas o céu sempre vai trazer para fora a verdade sobre nós. E a verdade sobre nós é que nós somos amadas. A verdade sobre nós é que não nascemos para sofrer, como muitas vezes eu já ouvi pessoas falar isso. A verdade sobre nós é que Deus tem um propósito extraordinário. Que quando Deus te estabeleceu, quando Ele te criou, Ele já te criou com um plano perfeito, Ele já te criou com um propósito, Ele já te criou com uma força, mas infelizmente, aquilo que tem nos paralisado são os traumas, são as crises, são coisas que têm nos levado a enxergar a nosso respeito aquilo que não é o que Deus fez. A gente se enxerga pequeno. Eu lembro que um tempo eu vi um post no Instagram de um elefante muito grandão, amarrado a uma cadeirinha. A força dele era muito. Só que as cadeias da mente dele impediam ele de ser quem ele é. E quantas de nós estamos exatamente assim? O Senhor ministra muito isso na minha vida, porque a gente se vê incapaz, a gente se vê infrutífero, a gente se vê travado, a gente se vê limitado, mas o Senhor tem olhado para nós e falou assim, não, mas não é isso que você é. Não foi isso que eu te fiz. Eu não te fiz para estar prostrado. Eu não te fiz para se ver como um gafanhoto. Eu te fiz para você entrar na terra da promessa. Eu te fiz para você vencer gigantes. Eu te fiz para você acessar esses territórios que eu planejei para sua vida, porque eu sou fiel. Você vê que Josué e Caleb, se você ler esse texto, você vai ver que Josué e Caleb, eles falavam assim, nós vamos vencer, porque Deus nos deu essa terra. A visão deles não estava na força deles, a visão deles estava no Senhor, naquele que prometeu, porque Deus falou. Eles estavam com uma visão ajustada naquele Deus que venceu o faraó, naquele Deus que abriu o mar, porque Deus já fez grandes coisas na nossa vida. Você sabe disso. Deus já fez livramentos, Deus já nos restaurou. É muito fácil para nós aceitar o fato de que nós fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos libertos. Mas para algumas pessoas é muito difícil entender o fato de que as promessas é para a gente acessar. Essas crenças limitantes que nós temos, que não deixa a gente acessar a promessa do Senhor. Essas áreas que ela não está mais no campo da salvação, porque para nós entender a salvação é fácil, difícil para nós
É entender que as promessas é para a gente acessar. Existe uma falsa, uma falsa humildade de que tá bom assim. Eu sei que Deus tem promessas para nós. Você pode passar a vida inteira na beira dessa promessa, admirando só. Ou você pode entrar nesse lugar. Mas para você entrar nesse lugar, você precisa confiar. A sua visão, ela precisa estar alinhada com o propósito. E enquanto eu pensava sobre isso, que o Espírito Santo ele começou a ministrar o meu coração, ele me fez lembrar de que Jesus veio para alinhar a nossa visão. O Pai mandou Jesus justamente para nos alinhar, para nos trazer o foco, para ele ser a nossa referência. Sabe quando você está chegando a um destino que você precisa de uma referência? A gente sempre fala assim, mas qual é o ponto de referência? O ponto de referência para mim e para a sua promessa é Jesus. E nós vamos sempre ver nele o direcionamento. Ele é o nosso farol. Ele é o nosso guia. Você lembra de Pedro, quando ele estava no barco e Jesus estava sobre as águas, e ele falou assim, então me deixa ir até você então. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro, ele começou a andar, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, mas a hora que ele olhou ao redor, ele afundou, porque os nossos olhos precisam estar no Senhor. E lembrando disso, o Senhor Jesus começou a ministrar o meu coração, ele falou assim, olha, mas existem pessoas que elas estão encurvadas, e que ela só consegue olhar para baixo e só consegue olhar para trás. Você já leu lá em Lucas capítulo 13, o trecho que Jesus, ele ministra sobre a vida de uma mulher. Lucas 13 fala de que Jesus estava lá no templo, ensinando no templo, quando ele viu uma mulher encurvada. Ela estava enferma ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade há 18 anos. Quando ele olha para aquela mulher, ela estava, aqui fala aqui, ó, Lucas 13, no versículo 10. Ensinava Jesus numa sinagoga, quando ele viu uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus a chamou e disse, mulher, seja livre da sua enfermidade. Então ele colocou as mãos sobre ela e logo ela endireitou e glorificou a Deus. Jesus começou a ministrar no meu coração sobre isso. Ele falou assim, ela estava encurvada há 18 anos. E há 18 anos ela não conseguia olhar para frente. Ela só olhava para baixo e ela só olhava para trás. E eu fiquei sendo ministrada e ele falou assim, a visão dela estava lá atrás. Ela estava encurvada, olhando só para o passado e paralisada, olhando para baixo, vendo ela de baixo. Quantas pessoas estão encurvadas por causa de um trauma, por causa de uma palavra que recebeu lá atrás, você não vai dar certo, você não é ninguém, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de um trauma. Quantas pessoas estão assim, olhando para baixo, uma visão de baixo de si mesmo? Ah, eu não consigo mesmo, eu não vou conseguir. Quantas pessoas estão olhando para trás, olhando para o passado, paralisados naquele lugar, naquele passado, e ela não consegue ter uma visão da frente, ela não consegue ter uma visão do alto, porque ela perdeu o propósito da vida dela. Ela perdeu o destino dela, ela está perdida, ela não sabe mais para onde ir, ela está paralisada lá atrás. Essa mulher, ela estava há 18 anos nesse lugar, travada, paralisada, mas o Senhor, Jesus, tocou nela. E quando ele toca nela, ela endireita. Você sabe, hoje o Senhor quer nos tocar. Hoje o Senhor quer endireitar. Ele quer curar. Ele quer nos curar dessas enfermidades, desses traumas que nos paralisaram lá atrás. O Senhor quer ajustar nossa visão com o propósito dele. A sua condição de hoje não é o seu destino. Esse não é o lugar que o Senhor tem para você. Só que se você não olhar para aquilo que ele tem e não acessar as promessas, você vai ser que nem aqueles 10 espias. Eles não entraram
eles morreram no deserto. Mas o Senhor nunca planejou isso. Esse nunca foi o propósito de Deus, só que a visão deles não permitiu eles entrar no propósito. E hoje, Deus, Ele está falando comigo e com você, ajusta a sua visão. Porque você vai passar o tempo às beiras das promessas e não vai acessar porque a sua visão não te permite entrar. Deus está falando assim, tem diante de você um novo, tem diante de você uma promessa, mas a sua visão não te deixa acessar. Mas Jesus está aqui hoje para nos tocar, para nos endireitar, para nos colocar dentro desse propósito, porque nesse lugar você consegue glorificar o Senhor. Nesse lugar você consegue glorificar. Não fique mais presa nos traumas, não fica mais presa no passado. Olha para frente, olha para o alto, olha para Jesus. Porque o Senhor está falando, essa promessa é para você. Ah, mas Senhor, mas tem muitos inimigos. Tem, mas a promessa é para você. E se você for, eu irei na frente e os inimigos serão derrotados. Amém? E essa é a palavra que eu quero dizer no seu coração. Deus tem uma visão, tem um propósito e você e eu, nós vamos acessá-los. Com a nossa visão ajustada, nós não vamos morrer no deserto. Amém? Você não vai morrer no deserto. Você vai entrar nessa terra. Porque aquele que fez a promessa é fiel para completar, para cumprir. Deus não muda. Aquilo que Ele tem, Ele é fiel para completar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela é uma chave destravadora de propósitos. Senhor, que nessa hora o Senhor venha tocar. Toca, Senhor, na vida, nas nossas vidas agora, Senhor. Toca. Que aquilo que tem nos deixado encurvados, que não tem nos deixado avançar, que tem nos feito paralisar, Senhor. Tem nos dado uma visão limitada de nós mesmos, tem nos dado uma visão limitada de quem o Senhor é, Senhor. Nós queremos olhar para frente, nós queremos olhar para o alto, nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida. Eu creio que o Senhor não me tirou do Egito para me fazer morrer no deserto, mas sim, Senhor, para me fazer acessar as promessas. Assim é com todos nós que estamos aqui, Senhor. A tua promessa, ela é completa. A obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar, Senhor, e nós vamos viver isso. O céu é o nosso destino, mas os propósitos e os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida nessa terra se cumprirão, Pai. Eu tenho fé para ser salva, mas também tenho fé para viver as tuas promessas, Senhor. Então vem sobre nós, ativa-nos nessa hora, Senhor. Toca-nos e que todas as pessoas que estão encurvadas, que nessa hora, Senhor, sejam endireitadas. Que o Senhor alinhe, ajuste a nossa visão, porque nós queremos acessar essa promessa, esse propósito. O nosso destino está em Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que as verdades do Senhor sejam as convicções do nosso coração, Pai. Porque o Senhor não nos chamou para ficar prostrados, mas sim para acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração e que ela seja uma chave destravadora. O toque do Senhor venha sobre você e que você glorifique a Ele. Porque para trás não, para baixo também não, é para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus te abençoe.